Olá, amigos e amigas do YouTube. Meu nome é Rodrigo Freitas. Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no nosso canal, o canal João Val Elan. Olá, Elan, tudo em paz? Olá, tudo em paz, Rodrigo. Meu cumprimento fraternal a todos os que se vinculam aí conosco nessa tentativa de refletir mais profundamente a respeito da vida. Perfeito. Hoje vamos falar sobre os Anunnaki. A gente tem umas perguntas aqui que foram enviadas pela nossa amiga Denise. Denise que está ajudando também no canal Estagiários do Caos. Quem puder se inscrever lá no canal Estagiários do Caos. Tem muito conteúdo interessante lá. Lembrando a vocês também, quem puder compartilhar, curtir esse vídeo, se inscrever aqui no nosso canal, nos ajuda bastante. Então vamos lá. Ela pergunta aqui, qual a origem dos Anunnaki? Como surgiu o gene FOXP2 neles, considerando que este gene atua na camada fina do neocórtex que só existiu nos primatas superiores? Qual a relação de Javé com os Anunnaki, considerando que Javé havia escolhido eles antes dos seres humanos? Qual a relação dos Anunnaki na rebelião de Lúcifer? Contigo. Olha, são muitas perguntas e cada uma delas tem um grau de complicação. Muito provavelmente eu vou só responder meio que superficialmente, porque não dá para a gente desenvolver um raciocínio mais profundo em torno dessas questões, respondendo a uma pergunta. Teria que ser palestras meio que específicas, inclusive. Assim, só a primeira pergunta sobre a origem dos Anunnakis, isso aí já envolveria todo um contexto que eu teria que falar várias palestras a respeito disso. Eu vou só dar como exemplo essa primeira pergunta, dentre as outras, só para a gente ter noção do grau de complicação. No livro Drama Terreno de Javé, eu apresentei ali, pela primeira vez em termos de cultura humana, um esboço do que seria uma possível sistematização das etapas ou das eras que teriam ocorrido nesta criação, ou seja, no nosso universo e no vizinho, ao longo destes 13,8 bilhões de anos. E nesse livro eu apresentei 10 eras, inclusive depois Leonardo e Rodrigo produziram exatamente um livro específico sobre essas eras, as eras universais. Então ali eu falei de 10. Mas assim, para que eu pudesse explicar a origem dos Anunnakis frente às informações que disponho, que não correspondem necessariamente a uma verdade final, nem uma resposta conclusiva, porque essas coisas só vão poder ser tidas como verdadeiras ou próximas à verdade, ou elementos indicativos de possíveis verdades daqui a muito tempo ainda. Gerações futuras é que vão ter que cuidar desses assuntos da revelação cósmica. Mas se eu fosse responder essa pergunta da nossa irmã sobre a origem dos Anunnakis, eu teria que dizer algo mais ou menos assim para tornar compreensível o entorno da geração desses seres a quem nós chamamos Anunnakis. Na verdade, nem eles sabem. Isso é conhecido no âmbito espiritual, isso é conhecido em um determinado âmbito em que um colegiado de seres, e aqui na Terra não tem nada nem parecido que a gente possa se referir a esses seres, mas assim, existe uma expressão em sânscrito chamada
Yajurveda, que significa aquele ser que assim sabe, aquele que assim sabe, ou seja, aquele que sabe do que é necessário ser sabido. Esse Ayurveda, na verdade, ele se confunde também com um mantra, cujo significado segue numa outra direção, mas os seres que sabem de todo esse contexto são poucos, e são assim chamados. E essas informações que eu vou aqui veicular vêm dessa, vamos assim dizer, linhagem informacional. Na verdade, muitos seres sabem toda a história do universo, mas 90 e bote força por cento dos seres que sabem enlouqueceram todos. Não mais sabem, são como dementados. Só o que restou dessa história, que se manteve limpo e lúcido, é um grupo muito pequeno, que são esses seres ou esses espíritos aos quais me refiro em torno do conceito Ayurveda. Estou falando isso pela primeira vez. E então, para que eu pudesse responder a pergunta da nossa irmã, de onde vem os Anunnakis, eu teria que dizer, para melhor a gente compreender isso, vamos dividir essa história de 13,8 bilhões de anos em 4 fases, e não nas 10. Ou seja, mas isso é só uma maneira de sistematizar o conhecimento para se poder melhor compreender. Essas 4 fases, eu diria assim, colocando os Anunnakis como sendo o ponto final dessa história, a primeira fase corresponderia aos primeiros, 6 bilhões de anos após o início do universo. A segunda fase começou quando, nesse universo vizinho, conglomerados de realidades tipo a descrita na mitologia nórdica chamada Yggdrasil surgiu, com 8 locas ou moradas desse universo vizinho, e uma morada só, que era esse nosso universo, chamado Midgard. Então, Yggdrasil era composta por 9 faixas de realidade, e aqui é preciso entendimento, sendo uma dessas faixas o universo da gente todo, que eles chamavam Midgard, e as outras 8 moradas eram locas desse universo vizinho. Por que isso? Porque até decorrido esse período, de 6 bilhões de anos aproximadamente, foi quando o projeto Talme começou a ser elaborado por Morrensor. Aí já muitos que me escutam não vão entender o que é projeto Talme, nem muito menos o ser Morrensor, mas vai ter que buscar e assistir outras palestras para entender. Isso estava sendo criado como forma de trazer a vida codificada do universo vizinho para o nosso universo, que então não tinha vida. Já tinha planetas, galáxias, tudo, mas vida não tinha. Então o projeto Talme foi gerado por esses seres desse universo vizinho para gerar vida, transferir o código da vida para cá. Antes do projeto Talme ser iniciado, esse ser Morrensor criou uma linha de descendência especial, surgiu Buri, Bur e Odin. Odin, então, ficou sendo o rei dessas 9 faixas de realidade, ou seja, desse conglomerado chamado Yggdrasil. Mas, como Odin começou a administrar Yggdrasil de uma forma muito superior à maneira como os senhores da Trimurti administravam toda a criação, rolou uma inveja. Outras faixas de realidade foram seguindo Odin, e isso não está escrito em nenhuma mitologia, por isso que é difícil qualquer pessoa falar disso. Mas então a segunda fase iria do momento em que Odin se tornou o rei de Asgard ou de Yggdrasil até o momento em que o Yggdrasil foi destruído. Então, só para a gente ter noção,
Os primeiros 6 bilhões de anos foi o tempo que levou para Yggdrasil surgir como sendo o primeiro conglomerado de realidades do universo vizinho que conseguiu estabelecer uma ponte com o nosso universo. Chama Bifrost. E por isso, ou seja, os portais que foram sendo abertos, contados pela mitologia nórdica, significam que finalmente a turma do universo de lá conseguiu vir para cá, ao mesmo tempo em que estavam também jogando códigos de lá para cá. Foi uma coisa se seguindo a outra. E quando Odin teve esse sucesso de começar a administrar esse universo, mas na verdade a Bifrost fixou-se na nossa galáxia, no nosso sistema solar, onde hoje nós vivemos, só que mais especificamente em Marte. Então o universo vizinho ficou tendo em Marte o chamado Axis Mundi, que era o ponto desse nosso universo que se ligava ao universo vizinho. Pois muito bem, a segunda fase dessa história ocorreu há cerca de 300 milhões de anos, quando o Yggdrasil foi destruído. Então, a primeira fase durou 6 bilhões de anos, essa história tem 13,8 bilhões de anos, então se a gente colocar aqui mais 7 bilhões e meio de anos, seria a segunda fase, que foi o tempo em que Yggdrasil ficou se desenvolvendo, só que foi destruída há cerca de 300 milhões de anos atrás, no famoso Ragnarok. O Ragnarok destruiu as 8 faixas de realidade do universo vizinho e destruiu a vida que existia em Marte. Pois muito bem. A terceira fase dessa história, em que a gente pretende dizer, os Anunnaki surgiram aqui nesse ponto, surgiu após o Ragnarok, quando sobreviventes da semeadura que os senhores de Asgard, ou seja, melhor dizendo, os Aesir e os Vanir, haviam realizado em Marte, junto com outros tipos de elfos da mitologia nórdica, quando esses seres, há 300 milhões de anos, com o Ragnarok que teve, com a destruição, com a super bomba que explodiu em Marte e até hoje, marcou lá, fez uma cicatriz na altura do equador do planeta. Então a terceira fase foi quando esses seres se espalharam, os sobreviventes, e isso durou vários milhões desses 300 milhões de anos. E a quarta fase iniciou-se quando? Quando do resto da sobrevivência do que houve em Marte, esse ser chamado Javé, ou Brahma, começou a escolher determinados segmentos dos sobreviventes do Ragnarok, e é aqui que a gente coloca a origem dos Anunnakis. Só que o aqui, eu estou só fazendo uma questão temporal para dizer, os Anunnakis surgiram milhões de anos antes da gente, mas em decorrência do que houve lá em Marte. E como foi isso? É o que eu estou dizendo, não dá para contar aqui, senão eu vou passar 4, 5, 10 horas falando só disso. Isso aqui é só tentativa de explicar como eles surgiram. Eles surgiram em decorrência de uns certos desdobramentos que algumas levas de sobreviventes de Marte, à época do Ragnarok, terminaram produzindo um processo maior de humanização, ou do que hoje a gente chama humanização, porque na época ninguém tinha essa noção. Então os Anunnakis surgiram disso aí. E a segunda pergunta, Denise, como é que surgiu o gene Fox P2 deles? Exatamente são esses desdobramentos que esses seres foram fazendo com base nas alquimias e nas runas que Odin e um ser chamado Kvasir e outro chamado Freya e outros ensaiaram fazer isso e fizeram lá no tempo em que Asgard ainda existia, Vanaheim ainda existia, antes do Ragnarok. Então o processo que se iniciou lá foi trazido para Marte. Quando Marte foi destruído em termos de vida na superfície,
esse processo escapou, continuou sendo desenvolvido, e as mexidas que foram dadas, certo? No âmbito desse progresso, dessa evolução que aconteceu não aqui na Terra, mas lá fora, produziu isso que nós hoje chamamos de gene FOXP2, e os Anunnakis fizeram parte desse processo evolutivo, bem antes dos humanos surgirem. Na evolução, em que aconteceu aqui na Terra, em que a vida surgiu no mar, de forma unicelular, depois de 3 bilhões de anos vivendo só seres unicelulares aqui na Terra, há cerca de 540 milhões de anos atrás, surgiram os seres pluricelulares, e quando a vida saiu do mar e veio para a Terra, e surgiram répteis, anfíbios, mamíferos, primatas. Então, essa evolução aqui aconteceu no sentido de que a Terra foi um dos mundos que recebeu os restos evolutivos de uma tentativa de criar seres com cérebro bilateral em Marte, coisa que era, então, até essa época, rara no nosso universo. Sofia, que é um ser desse universo, tem um cérebro radiado. É só uma coisa. Bilatério são 2 câmaras que permitem a emoção, permitem a gestão do psiquismo, permitem a racionalidade com razão filosófica, emocional. Por isso que os seres biodemo, que a gente descreveu na trilogia Terra Atlantis, eles nem são sexuados e nem têm emoções, exatamente por terem cérebro radiata. Então, essa coisa do cérebro bilatério veio no bojo de um movimento feito no forno de Awailingan, que Shiva comandava, misturado a uma tristeza que eles tiveram por terem destruído Yggdrasil, mas na sobrevivência do que restou do Ragnarok, de Marte, eles pegaram carona e começaram a aperfeiçoar a questão do cérebro bilatério que já tinha surgido antes do Ragnarok. Nesse desdobramento, o gene FOXP2 surgiu nos Anunnakis. Não dá para contar mais do que isso. Quando os Anunnakis vieram aqui para a Terra, os humanos eram irracionais, e foi Enki, que há cerca de 49, 50 mil anos, colocou o gene FOXP2. Ele inoculou isso nos vários casais que existiam aqui de Homo sapiens, Neandertais, Homo erectus, Homo disso, Homo daquilo, mas o ser humano conseguiu promover essa racionalização. Então, assim, eu já não me lembro mais do resto das perguntas. Foi tanta pergunta. Eu posso refrescar sua memória aqui. Mas as 2 primeiras são essas mesmo. Depois ela continua. Qual a relação de Javé com os Anunnaki? Javé havia escolhido eles antes dos seres humanos. Não é que Javé havia escolhido eles, é porque eles foram a experiência que, entre aspas, surgiu mais ou menos o que Javé mais ou menos queria, que era um ser menos estúpido, no sentido clínico da palavra, mais inteligente, mas que Javé pudesse controlar. Os Anunnakis saíram um pouquinho além do que Javé também queria. Os Anunnakis, eles são meio retardados para algumas coisas. Nós, humanos, somos a única raça que destravou todo tipo de retardamento que existia. Ainda que na condição humana, e para a condição humana, toda essa retaguarda de seres ou de códigos de vida com marcas profundas no campo do que a gente chama hoje de transtorno de espectro autismo, de síndromes diversas no campo da saúde mental, blá, 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 tudo isso sempre existiu. E tudo isso foi atualizado no genoma humano. Então, alguns humanos, mas outros humanos não. Os Anunnakis todos têm esse problema, só que num nível menor do que o que nós classificamos aqui com o conhecimento científico atual. Mas, em resumo, não é que Javé os escolheu, é que Javé ficou usando essa espécie biológica do nosso universo
e mais umas outras, tentando ver o que é que diabos ele conseguiria retirar dessas espécies para ele. Só que no meio do caminho de Javé tinha uma pedra, e a pedra foi o Homo sapiens, quando surgiu, e o pior, surgiu porque os Anunnakis vieram para a Terra. Quer dizer que os Anunnakis é que produziram o ser humano? Não. Os Anunnakis ajudaram a produzir o ser humano racional. O ser humano irracional surgiu já no meio de uma outra confusão, mas também descendente do problema do Ragnarok. Então Javé não escolheu os Anunnakis. Javé teve que trabalhar com as raças que foram apresentando o maior progresso no campo da inteligência, do lado biológico, mas como os Anunnakis não têm a emoção e a sensibilidade como os humanos têm, os Anunnakis eles não tinham essa questão de mediunidade. Até hoje não tem. Os Anunnakis eles não tinham essas faculdades mentais que os humanos têm, exatamente devido a esses problemas. Então Javé lidava com eles, mas não era também o Anunnaki, o protótipo que Javé queria, não. Aí, o resto da história, a gente já contou na revelação cósmica, né? O ser humano surgiu misturado com um tipo de genoma que traduz a racionalidade à moda Pandora, um outro à moda de Encke, que é o gene FOXP2, o de Pandora terminou se adaptando ao FOXP2, e assim, existem diversos genótipos no universo biológico que são quase racionais no padrão em que nós humanos somos. Os Anunnakis representam um desses padrões quase racional no nosso nível, mas existem outros também. Não sei se respondi, penso ter respondido tudo. Faltou só a parte final, se os Anunnakis têm relação com a rebelião de Lúcifer. Não. Tem indiretamente, não diretamente. A rebelião de Lúcifer é muito recente. 700 mil anos atrás. A história dos Anunnakis remonta a milhões de anos, como a dos Biodevos. O que houve, sim, houve relação espacial, ou vamos assim dizer, na geopolítica dessa galáxia. Anunnakis e Biodemos já interagiram, já tiveram problemas, Anunnakis sirianos já tiveram problemas, ou seja, problema todo mundo por aqui tem. O que não existe é amizade, porque só passou a existir essa coisa entre humanos, não existia genótipo emocional, não existe isso, isso é romantismo. Confederação de seres maravilhosos que toma conta do... Olha, que isso existe no coração e no sonho da gente, mas na prática, não. Na prática existem grupos de civilizações, mas assim, esse pessoal não é maravilhoso, blá blá blá, eles rezam, eles querem o bem humano. Não, é isso. Nesse universo, nessa criação de Javé, todo mundo, inclusive nós humanos, nos movemos por necessidade, nós somos predadores uns dos outros. A natureza biológica faz com que certos animais sejam predadores e outros presa. Um patinho não tem como fugir de um jacaré dentro d'água. É sacanagem com o patinho, quem criou as coisas assim, mas o patinho se ferra sempre. Isso na humanidade meio que nivelou, e o ser humano mais forte é o predador do ser humano mais fraco. É como Hobbes dizia, o homem é o lobo do próprio homem. Essas civilizações que tem fora, não tem ninguém bonzinho, não. É todo mundo meio que predador. Tem uns que tem algum tipo de escrúpulo, algum tipo de prudência, ou são muito frios para poderem ser maliciosos ou perversos, ou são robotizados em um certo padrão do psiquismo. É tudo muito esquisito. Então, o que houve antes, em termos de rebelião de Lúcifer, é algo muito recente. Os Anunnakis têm uma relação indireta com episódios que ocorreram antes e depois da rebelião de Lúcifer, mas não tem uma participação decisiva nessa história. Perfeito. Obrigado. Acho que dentro da proposta de tempo não dá para realmente aprofundar muito esse assunto, mas eu recomendo
que vocês vejam outras palestras, inclusive aí no YouTube mesmo, aqui no nosso canal, tem vários outros vídeos sobre os Anunnaki, que também explicam bem essa questão. Lembrando que a gente abriu aqui a parte de membros, né, no canal Jean Valjean, e abrimos também um canal de cortes. Se você puder fazer parte desse novo canal também, vai nos ajudar bastante. E obrigado, Elan, mais uma vez aí pelo seu tempo, e vamos em frente, né? Até a próxima.